Alô, pessoal, tranquilito no mais? Nutrientes para a Vida, você conhece essa importantíssima iniciativa? Para falar sobre ela, convidei os doutores Luiz Inácio Proginov e Walter Casarim, ambos com doutorado em ciência do solo. Também trabalham como consultores agronômicos. Solicito a todos que compartilhem ao máximo esse vídeo com pessoas da área urbana para que ajudemos a alterar a percepção sobre os fertilizantes. Fique aqui porque vai valer a pena. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas aos professores Luiz Inácio Proginov e Walter Casarim. Eles são de uma iniciativa da Associação Nacional de Difusão de Adubos, a ANDA, e essa iniciativa se chama Nutrientes para a Vida. Luiz, quais são os propósitos e as finalidades da existência dessa iniciativa? Então veja o seguinte, qual o objetivo da iniciativa Nutrientes para a Vida? A realidade é que a população ela recebe informação completamente distorcida a respeito dos produtos chamados fertilizantes. Fertilizantes são produtos, ou nada mais são do que produtos que contêm nutrientes para as plantas, né? Então, os fertilizantes vão nutrir as plantas e depois essas plantas vão nutrir os animais e vão nutrir os seres humanos. Mas, infelizmente, como eu disse, a população, a grande maioria da população, recebe informação equivocada a respeito dos fertilizantes, né? E vem, normalmente, aspectos negativos. Então, a iniciativa Nutrientes para a Vida, ela vem justamente no sentido de informar a população a respeito dos benefícios dos nutrientes, dos benefícios dos fertilizantes, né? Eu gostaria de ressaltar um ponto, Nelson e Walter, que eu acho que é importante. Quando nós iniciamos a iniciativa Nutrientes para a Vida no ano de 2015, uma das primeiras atividades foi justamente de fazer uma pesquisa, né, nas principais capitais, né, dos estados brasileiros, sobre o que são fertilizantes, qual é a imagem que a população tem a respeito dos produtos fertilizantes, né? E o resultado dessa pesquisa nos surpreendeu demais. Nós já sabíamos, né, que a imagem, né, o que se veiculava de fertilizante para a população em geral, não era uma imagem tão boa. Mas nós ficamos surpreendidos de verificar o resultado e o que a população pensa realmente a respeito de fertilizantes, né? Totalmente equivocado, né? Não sabem dos benefícios, não sabem que colabora, inclusive para a saúde, né, dos seres humanos, quando você utiliza esses produtos de forma adequada. Então, a iniciativa Nutrientes para a Vida, ela vem justamente nesse sentido, né? Nós somos um grupo de professores, de pesquisadores, pessoas também ligadas à indústria de fertilizante, né? Que trabalhamos para informar a população em geral a respeito dos benefícios dos nutrientes das plantas e, consequentemente, como eu já disse, dos benefícios dos produtos que contêm esses nutrientes, que são os fertilizantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Walter, porque nós estamos falando de fertilizantes minerais. E se tem essa diferença de fertilizante organo, mineral e fertilizante orgânico, e alguns chamamos minerais químicos, existe uma confusão. Será que você, Walter, poderia nos esclarecer sobre as diferenças? Nelson, na verdade existe uma grande desinformação sobre tudo isso, né? Eu queria só voltar um pouquinho nas pesquisas que o Luiz citou, né? Mostrando como a população vê negativamente o fertilizante, né? Mas, Luiz, teve aquela pesquisa que foi feita, ou entrevista, né, na Avenida Paulista, né? Feito assim aleatoriamente com algumas pessoas que estavam passando num domingo
né, no final de semana, e as respostas foram muito negativas, né? Mata, os fertilizantes é para matar bichinho. Então, ali também a gente pode ter uma parcela bem importante da população urbana e de como o conceito, né, sobre o fertilizante, não que ele seja negativo, ele é equivocado, né, totalmente equivocado. As pessoas não sabem exatamente do que se trata o fertilizante. Mas, falando de fertilizante, nós temos aí 3 categorias de fertilizantes, Nelson. Nós temos fertilizantes minerais, né, que são aqueles que são mais concentrados, né, que são feitos, né, de forma também, ou processos naturais, né, onde se utiliza o nitrogênio do ar, se utiliza minerais, rochas, né, que tem na natureza. Então, não tem nenhuma molécula química né, que seja prejudicial à saúde dentro do fertilizante. Mas os fertilizantes orgânicos, eles já são vindo de processos diferentes, são processos vindo de seres vivos, restos animais, restos de plantas, né? E através da decomposição desses materiais é que forma o fertilizante orgânico. E o fertilizante mineral, ele é uma composição entre os dois, né? Uma mistura entre o fertilizante mineral e o fertilizante orgânico. Vale aqui lembrar que os fertilizantes minerais, eles têm uma solubilidade maior e um aproveitamento maior pela planta, porque as concentrações são mais elevadas do que os fertilizantes orgânicos, né? Os fertilizantes orgânicos precisam se decompor no solo, né? E esse processo é um pouco mais lento, então a planta às vezes não, com toda certeza não tem o elemento, às vezes no momento em quantidade, né, suficiente para o desenvolvimento dela. Então, essa é um pouco das diferenças, mas basicamente os fertilizantes, seja ele orgânico, mineral, têm o propósito de fornecer nutriente para as plantas. Eu acho que é importante contribuir que todos são produtos químicos. Chamar o fertilizante mineral de fertilizante químico não é o mais correto, porque todos são compostos de substâncias químicas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Luiz, em termos de segurança alimentar. Caso nós não tivéssemos, numa situação hipotética, a partir de hoje, não tivéssemos mais disponíveis no globo terrestre os nutrientes, ou melhor, os fertilizantes minerais, o que aconteceria com a população? Quais seriam os impactos da ausência desses fertilizantes minerais? Sim, eu vou responder essa pergunta, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do equívoco, né, que a população em geral tem com relação aos produtos fertilizantes, né? O que eu acho é o seguinte: da forma como as notícias são veiculadas ou são passadas para a população geral, aqueles que não têm conhecimento, né, da área, é desenvolvido uma verdadeira, eu chamo de quimiofobia, né? Quer dizer, quimiofobia significa o quê? Fobia é medo, né? E químios seria de química, né? Então, parece que a população, em função da forma como as coisas são veiculadas, eles adquirem, pelo menos na sua grande maioria, uma aversão, um medo àquilo que é químico. Mas, na verdade, a vida é química, né? Existem infinitas reações químicas, infinitos compostos, né, que têm que ser metabolizados, né, para se transformar em outros compostos, para dar energia para a planta, para o ser humano, para os animais. Isso tudo é baseado em química, né? Então, a vida, de uma forma resumida, é química. Então, não há necessidade de ter, né, essa fobia. Agora, com relação à sua pergunta, Nelson, existem inúmeros estudos mostrando a importância dos fertilizantes na produção de alimentos e na qualidade dos alimentos, né? Então, se nós não
utilizando os fertilizantes, né, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir produzir adequadamente, né? Alguns estudos mostram, ou têm indicativos claros, de que os fertilizantes são responsáveis por 40% a 50% da produção mundial de produtos agropecuários, ou dos produtos agrícolas, melhor dizendo, né? Então, você imagina, se você tira esse produto, que nada mais são do que produtos que contêm nutrientes para as plantas, nós vamos ter uma redução drástica, né, na produção, né, na produtividade, na produção de uma região, de um estado, de um país, ou, em suma, da produção mundial, e, obviamente, menos alimento e maiores problemas, né? Escassez de alimentos. Isso daí ninguém quer, né? Então, não há necessidade de ter essa aversão, esse problema relacionado ao fertilizante. São simplesmente produtos que vêm da natureza, que são transformados para produzir nutrientes para as plantas, né? E se nós retirássemos esses produtos, né, do processo produtivo, seria um desastre total em termos de produção e fornecimento de alimentos. Para nós que trabalhamos com fertilidade do solo, com nutrição de plantas, a gente tem que entender, ou as pessoas têm que entender, que as plantas, elas absorvem os nutrientes de uma forma específica, da forma iônica, na maior parte dos nutrientes. Vamos pegar o exemplo do potássio. A planta absorve o potássio na forma de K+, o íon, né, positivo. Para a planta, independe se esse K+ veio de um fertilizante orgânico ou mineral. O que ela precisa para a vida dela é desse K+. Então, nós não devemos entrar, né, não é isso que nós estamos fazendo, né, mas as pessoas têm que entender que não existe para a planta a diferença. Ela quer o nutriente, ela não quer saber de qual fertilizante veio, né? Se esse K+ veio do Canadá ou ele veio de uma braquiária que foi plantada ali, né? Então, eu acho isso importante. Com relação à sua pergunta, se nós eliminarmos, não tivermos mais fertilizantes minerais, eu tenho uma resposta um pouco mais drástica com isso. Para nós, ou nós vamos passar fome, né, ou, né, nós vamos pagar muito caro pelos alimentos. E é muito simples isso. Primeiro, por que nós vamos passar fome? Porque sem os fertilizantes minerais nós não vamos ter condições de produzir alimento para essa população crescente que existe no mundo, né? Sempre se projeta a população para 2050 em torno de 10 bilhões de pessoas. Nós temos que aumentar essa produtividade. E o Luiz Inácio falou muito bem sobre esse aumento, né, que é conseguido com o uso dos fertilizantes, principalmente os minerais. Então, vai faltar alimento para alimentar essa população crescente. E por que vai ser mais caro? Porque nós não temos condições com os fertilizantes orgânicos de produzir o tanto de alimento que nós produzimos hoje. Porque o fertilizante orgânico ele vem da reciclagem. Se nós pegarmos hoje a maior região produtora de soja em milho do Brasil, ela está na região centro-oeste, né? E a grande produção, ou grande parte dessa produção vai para a China, vai para a Índia, vai para os Estados Unidos e sai do Brasil, né? Então, os nutrientes que estavam no nosso solo, eles não estão ficando no Brasil, estão indo para fora. E teria que haver o transporte de áreas urbanas, né, de fertilizantes orgânicos dessas áreas urbanas para essas regiões. Só que esses fertilizantes orgânicos eles têm concentrações muito baixas de nutrientes que não vai atender esses solos que nós temos, que são solos tropicais, pobres. Então, isso vai encarecer, né, o transporte, a logística desses produtos, né? Então, vai encarecer o alimento. Eu gostaria de contribuir na discussão com o seguinte também. Há estudos que mostram se a gente, além da fome, dos preços caríssimos de alimentos que teríamos, o que também induziria fome,
Eu gostaria de lembrar também que há estudos que mostram se a agricultura brasileira, por exemplo, fosse abastecida hoje com fertilizantes orgânicos, o gasto em combustível seria muito mais alto, porque por unidade de massa você carrega muito menos nutrientes, então você deveria carregar muito mais. E os problemas ambientais de aquecimento global devido ao carbono, liberação de carbono, compostos similares que causam aquecimento global, seriam muito mais graves do que com nutrientes minerais. Portanto, né, no conjunto da obra, a gente vê que os nutrientes minerais e os fertilizantes minerais, eles são fundamentais, inclusive para reduzir o desmatamento de Amazônia ou outros locais, porque por unidade de área você consegue produzir muito mais com eles. Então ele também tem uma função ecológica e sustentável que, se bem aplicados, eles são muito importantes. Walter, eu gostaria de saber quais são os fundamentos que o Nutrientes para a Vida e aonde o pessoal pode encontrar as comunicações e as redes sociais do Nutrientes para a Vida, dessa iniciativa, mas de onde saem essas informações? Bom, todas as informações que nós veiculamos, elas são informações científicas, né? Conforme o Luiz Inácio comentou, né? A nossa missão, ela está baseada em informações científicas. Então, através dessas informações que nós vamos estar veiculando elas em mídias sociais, né? Então nós temos nossa página no Facebook, nós temos nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube, nós temos Instagram, nós temos a página nossa na internet. Então, dentro dessas mídias sociais que nós informamos, né, sobre os benefícios dos fertilizantes para a população. Eu gostaria só de inserir na nossa discussão aqui que, tal como qualquer outro produto, os fertilizantes têm que ser utilizados de forma adequada, né? E nós temos 4 princípios fundamentais para se utilizar fertilizantes de forma adequada. Nós chamamos dos princípios 4C. Por que 4C? Porque nós temos que utilizar o fertilizante, o produto correto, o fertilizante correto, na dose correta, aplicado na época correta e aplicado no local correto. Isso daí é específico para cada área, né? Tem que ser definido qual é o produto, qual é a dose, qual é a época e qual é o local de aplicação, né? Se você utilizar fertilizante de forma inadequada, por exemplo, com relação à dose, se você utilizar fertilizante numa quantidade menor do que o necessário, você vai limitar a produtividade e a qualidade do produto. Se você utilizar fertilizante numa dose muito maior do que haveria necessidade para aquela cultura e para aquele solo, você pode levar a problemas, né? Problemas, inclusive, de poluição, né? Porque você está jogando demais um produto que não há necessidade, né? Você tem que utilizar esse produto na dose correta, né? Então, como tudo na vida, tem uma forma correta de se fazer, os fertilizantes não são diferentes, tem que ser utilizados justamente dentro de critérios técnicos, de manejo correto, para trazerem os benefícios que nós falamos anteriormente e que são, obviamente, benefícios extremamente importantes para todos os seres vivos, para as plantas, para os animais e, finalmente, para os seres humanos. E a gente tem que entender que todo manejo que é feito na agricultura, ela tem que ser baseada nas boas práticas, né? E também, isso que o Luiz falou, são as boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes, né? E para que a gente tenha um manejo sustentável da nutrição da planta, né? E para que a gente alcance esse aumento de produtividade, esse aumento de produção de alimento, né, para a população. Mas não só pensando em aumento de produção, né, em quantidade, mas também em qualidade, né? Então, é importante sempre, para que a gente tenha esse fundamento, né, ou esse manejo 4C bem feito, ser feito uma análise de solo, né, podendo ser complementado com análise de folha, né,
fazer as práticas de calagem, de gessagem, porque isso tudo é que vai fazer com que esses fertilizantes possam ser melhor aproveitados pelas plantas, né? E lembrando, né, Luiz, os aspectos que a gente sempre trabalhou, né, quando a gente fala dos 4C, que são os aspectos econômicos, né? Nós temos que pensar que aquilo tem que ter um lucro, né? Tem que ter um retorno financeiro, o lado social, porque está fornecendo trabalho para as pessoas, né? E o fator ambiental, né? Não causar poluição, como você falou, né? Então, tudo isso é extremamente importante. Esse alicerce, né, desses 3 fatores, né, esses 3 aspectos, ele é importantíssimo: econômico, social e ambiental. Eu queria contribuir, Walter e Luiz, com o seguinte: nós sabemos que fertilizantes bem aplicados, com C4C, também são redutores de doenças por aumentar a resistência ou tolerância das plantas a doenças e pragas. Portanto, no momento que você usa corretamente fertilizante, você naturalmente vai usar menor quantidade de defensivos, o que torna uma agricultura mais sustentável em termos, né, financeiros para o produtor rural e também em termos de eventuais problemas que podemos ter com defensivos. Nelson, só o seguinte, nesses últimos tempos agora de pandemia, né, do Covid-19, uma grande contribuição que a gente tem feito é como aumentar a imunidade das pessoas, né? E isso se faz através de uma boa alimentação. E quem dá essa boa alimentação, esse complemento com zinco, vitamina A, vitamina C, são as plantas. Mas as plantas não conseguem fornecer isso se elas não encontrarem no solo, né? E para encontrar no solo, quando ela não encontra no solo, desculpe, é o fertilizante quem vai fazer esse papel de complementar, né, aquilo que está faltando para a planta no solo. Então, perfeito. E aí a gente remonta ao fertilizante. Sem dúvida. Inclusive, eu sou muito questionado, Walter e Luiz, que o fertilizante faz mal para a saúde, que está na cabeça das pessoas, né, pelo equívoco, talvez da quimofobia explicado pelo Luiz, e a gente tem que deixar bem claro que o fertilizante é alimento das pessoas, que vai fazer elas se alimentarem bem de forma equilibrada. Inclusive, grande parte do que é usado em fertilizantes é usado em suplementos alimentares, em vitaminas. Portanto, como matéria-prima, tanto para fertilizante como para esses suplementos, talvez até na indústria de suplementos, com um grau de industrialização muito maior, mas o importante é que, às vezes, por falta de conhecimento e instrução sobre essa questão de fertilizantes, é importante que a gente saiba que eles contribuem muito para a saúde das pessoas. Eu teria... Eu só fazer um comentário, partindo daquilo que é muito simples, né? Voltando a afirmar o seguinte: o que são fertilizantes? Pura e simplesmente são produtos que fornecem nutrientes às plantas. Qualquer ser vivo precisa de nutrientes para se desenvolver, não é? Então, no caso das plantas, os solos brasileiros são de baixa fertilidade, contêm poucos nutrientes, são solos ácidos, são solos muito velhos, muito intemperizados, e há necessidade de você complementar essa situação da fertilidade, fornecer os nutrientes para que as plantas possam se desenvolver bem. Então, o conceito é muito simples. Eu acredito que se nós conseguimos passar para a população em geral somente essa situação, né, essa definição de que fertilizantes nada mais são do que produtos que contêm nutrientes, e nutrientes são essenciais para a vida, nós já realmente conseguimos avançar muito em termos de compreensão e da desmistificação desses inúmeros equívocos que existem com relação a fertilizantes. Contribuindo, Luiz, mais um pouquinho, lembrando que na Finlândia, por exemplo, se descobriu que há muitos problemas cardíacos por deficiência de selênio naqueles solos.
Então, através da adição de selênio aos fertilizantes minerais, esse selênio vai para as plantas e ajuda as pessoas a terem menos problemas cardíacos com essa presença do selênio. E hoje temos uma área chamada biofrutificação, que cada vez estuda mais essa interação e como os fertilizantes podem ajudar na qualidade da vida das pessoas. Então, uma alimentação à planta, que ela seja equilibrada através de fertilizantes, e ela e os animais alimentando a família humana, tudo se equilibra e todos vão conseguir viver melhor, inclusive a natureza bem equilibrada. Walter, por favor, sobre as ações do Nutrientes para a Vida, dessa iniciativa, será que você poderia falar as ações que estão sendo feitas, inclusive com médicos, nutrólogos participando do grupo, também com informações científicas, passando para o NPV? Então, quais seriam as ações? Por favor, Walter. Bom, a NPV tem feito várias atividades para difundir informações sobre a importância dos fertilizantes na produção e qualidade dos alimentos, né? Importante frisar que essas informações são baseadas, como já foi dito, né, em trabalho científico, né? Então, para as informações mais do setor humano, da saúde humana, né, como nós somos agrônomos, não somos profissionais nessa área, nós temos na equipe hoje o Dr. Daniel Magnoni, né, que é um médico nutrólogo e que tem contribuído bastante para a gente. Então, como foi já enfatizado, nós temos a nossa página no Facebook, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, e ali onde a gente coloca os nossos artigos, tanto sobre nutrição humana como da nutrição de plantas, né? E, além disso, a gente está em outras redes sociais, em blogs, sites de notícias, jornais. E nós estamos hoje com uma frequência de 3 postagens semanais, né? Variando bastante os assuntos, né? Bom, algumas coisas mais assim, práticas. Nós fizemos demonstrações de plantas com deficiência, mas plantas assim que do dia a dia nosso, né? Como o alface, a rúcula, o tomate. Então a gente acabou induzindo a deficiência, né, nessas plantas e levamos para terminais de metrô, para terminal de ônibus lá na capital paulista. É bom enfatizar aqui que nós tivemos o auxílio, né, da professora Simone Mello, da Exalc, e de alunos de graduação da Exalc para realizar esse trabalho. Uma outra ação muito bacana que nós fizemos foi uma ação social, né, onde nós assessoramos uma horta comunitária no bairro Capão Redondo, em São Paulo. Isso daí foi feito juntamente com uma ONG chamada Capão Cidadão, que através dessa horta eles alimentam 180 crianças carentes, né? E nós construímos uma nova horta para eles, e com muito sucesso. Nós também fizemos um Natal com crianças que possuem cardiopatia congênita do Instituto Dante Pazanese em São Paulo, né? E também foi feita essa exposição, né, com alimentos, com deficiência nutricional. Nós temos uma cartilha, né? Isso foi o IPNI quem trouxe para o Brasil, uma cartilha para crianças falando sobre os nutrientes, né? Então, para crianças do primário. Então ela já começa a entender a importância que os nutrientes têm na nossa vida. E atualmente nós estamos com uma propaganda na TV, que é na Globo News, né? Ela está sendo veiculada somente na praça da capital paulista, mas é uma propaganda falando sobre os fertilizantes, né? Na qualidade da saúde humana e das plantas. Então, são 30 segundos, mas de muita riqueza de informação. Nunca foi tão importante termos acesso a alimentos saudáveis como nestes tempos de isolamento social. O Brasil é um grande produtor de alimentos, fibras e energia. E graças ao uso de fertilizantes, conseguimos produzir até 50% a mais na mesma área. O corpo humano necessita de compostos que se formam a partir dos nutrientes que os fertilizantes fornecem às plantas. Temos tudo para não deixar faltar os produtos para ajudar a construir a sua
sua alimentação e imunidade. Nutrientes para a vida, nutrindo as plantas para nutrir os animais e as pessoas. Nelson, eu queria também agradecer muito o convite e a oportunidade de a gente poder apresentar, né, e falar sobre o Nutrientes para a Vida. Eu queria fazer alguns agradecimentos, né, que o grupo, além de mim e do Luiz Inácio, nós temos algumas outras pessoas que participam, né, que eu vou citar alguns nomes aqui: o Heitor Cantarella, do IAC de Campinas, né, o professor Roque Dechen, professor Rafael Otto, professora Simone, da Exalc, né, Universidade de São Paulo, professor Carlos César Breda, da Universidade Federal do Mato Grosso, lá no campus de Sinop, professor Volney Pauletti, da Federal do Paraná, Curitiba, professor Alfredo Chaide Lopes, o Douglas Guelph e o Bebeto, da Universidade Federal de Lavras, além da Biomarketing, que trabalha com a gente, né, do Chico, que faz toda a parte de divulgação dos nossos artigos, né, e do suporte que a ANDA nos fornece, né, juntamente aí representando as empresas, né, e que faz a realidade do NPT, tá? Muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos. Não, eu agradeço a oportunidade, viu, Nelson, de participar desse canal que está se tornando cada vez mais tradicional, né? Aliás, eu gostaria de parabenizar você, né, por essa iniciativa de trazer informação sempre de qualidade, informação científica, né, para o agricultor e a agricultura brasileira, né? Isso é extremamente importante. Nós, da iniciativa Nutrientes para a Vida, ficamos aí à disposição, né? Somos um grupo, como o Walter aí bem disse, né, de pessoas que têm o conhecimento, né, que atuam em diferentes áreas em prol de se demonstrar, né, de se modificar essa percepção equivocada, né, que os fertilizantes têm, principalmente para as pessoas dos centros urbanos. Então, estamos aí à disposição na iniciativa. Uma satisfação participar com vocês aí desse programa, né? E um abraço a todos e espero que gostem das informações. Reforço, como falei no início, na introdução, que muitos que vão assistir aqui no canal são da área rural e peço, por favor, para o bem de todos, que esse vídeo seja compartilhado principalmente para pessoas urbanas em todos os seus locais no Brasil. Eu acho que a gente agradece em nome da verdade, em nome da ciência. Por final, quero agradecer demais, primeiro, dar parabéns à ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, pela iniciativa. Parabéns ao trabalho do Walter, que hoje é coordenador técnico do grupo, dessa iniciativa, e é o coordenador do NPV, que é o professor Luiz Inácio Prosnove. Muito obrigado a vocês, grande abraço.